Essa situação-problema, ela envolve então a análise da ópera A Valquíria, de Wagner. Então, vamos imaginar que você é um gestor do Centro de Informações Turísticas de Munique e sua equipe, você junto com a sua equipe, estão analisando a ópera A Valquíria, de Wagner, que está sendo exibida no museu principal da cidade. Em um dado momento da apresentação, acontece que Hunding, um personagem, né, da ópera, ele é um marido ciumento e ele se vê no ímpeto de se lançar para cima de seu inimigo Sigmund. Porém, no fundo, ele sabe que naquele momento ele não pode seguir adiante com esse ato, porque forças maiores o impedem de matar o seu inimigo. Sigmund, ele é um hóspede de Hunding. Então, ele tem que se manter cordial, ele tem que se manter no papel de anfitrião, não é? E ele não pode seguir adiante com esse ato, ele não pode se lançar para cima, não é? Ou seja, não pode partir para a luta com Sigmund, exatamente porque Sigmund é seu hóspede. Conceitualmente, qual seria a justificativa teórica e conceitual de que Hunding não poder aproveitar a oportunidade e se vingar do seu inimigo Sigmund, não é? Ou seja, como Hunding, porque conceitualmente, não é, com base no conceito e na teoria que nós vimos até agora de hospitalidade, porque Hunding não pode aproveitar essa oportunidade e se vingar de seu inimigo Sigmund, uma vez que Hunding está realizando o papel de anfitrião e Sigmund o papel de hóspede. Vamos então pensar um momento. Nós percebemos que ao retratar uma época, né, quando Wagner propôs a Valquíria, o autor faz menção então à hospitalidade pautada nas inter-relações humanas e nos vínculos sociais, não é? Ou seja, nas relações de troca. E a função básica da hospitalidade, nesse conceito, é estabelecer o relacionamento ou promover um relacionamento, não é? Ou seja, à medida que existe aí os papéis de anfitrião e de hóspede, é estabelecido um relacionamento, né? Um relacionamento de relações de troca, não é? E os atos relacionados com a hospitalidade, ele obtém um resultado, né, neste processo de troca, seja ele troca de produtos, serviços, né, troca de serviços como a hospedagem, por exemplo, tanto materiais quanto simbólico, entre aqueles que se dão na hospitalidade, né, que estão envoltos ao conceito, que são exatamente o anfitrião e o hóspede. Portanto, esse processo, esse relacionamento está envolto de valores morais que impedem, não é, que o Sigmund ele seja agredido pelo Hunding, não é? Ou seja, a hospitalidade, ela até como um dever envolto na religiosidade de acolhimento e a forte relação entre anfitrião e hóspede, não é? Ou seja, existem valores morais que também são pregados pela religiosidade de que o anfitrião não pode, né, ser agredido ou agredir o hóspede. É sempre importante manter uma forte relação de hospitalidade entre os mesmos. Desse modo, na situação problema, Hunding não poderia perder a moral, não é? Uma vez que ele, como anfitrião, ele tenha o dever moral de se manter numa relação de hospitalidade com o seu hóspede, não é? Então, ele não poderia perder a moral referente à sua condição de anfitrião, colocando o seu hóspede em vulnerabilidade. Portanto, o papel do primeiro, nesse caso, era proteger e acolher o hóspede, mesmo que tivesse diferenças e motivações para enfrentá-lo. Recebidas na Grécia Antiga, não é? Ou seja, os historiadores começam a perceber que este conceito ele começa a surgir na Grécia Antiga, onde surge exatamente a noção de hospitalidade. Ela, inclusive, na mitologia grega, é representada pela deusa Hestia. Não, ou seja, a mitologia grega já faz menção à noção de hospitalidade, ou seja, a menção de receber, a menção de troca de relações humanas baseadas no recebimento do hóspede, e na sua mitologia ela já então cria a deusa Hestia, que é exatamente a deusa da hospitalidade. A hospitalidade é vista na Grécia Antiga como o resultado de um convite,
não é? Ou seja, suas primeiras manifestações são representadas entre os gregos, e o convite que gera, então, uma visita, o visitar e ser visitado, constituíam obrigações envoltas em inúmeros rituais sobre exatamente a influência da deusa Hestia. Não é? Ou seja, o ritual de visitar e ser visitado na Grécia Antiga gerava toda essa valorização moral e em volta aí de interesses, não é? Pautados aí na dádiva e na retribuição. E, inclusive, na própria mitologia grega, nós temos aí a citação da deusa Hestia, que é a deusa da hospitalidade. Nós temos também eventos que aconteceram na Roma Antiga que levam os historiadores a conhecerem melhor a hospitalidade. Não é? Ou seja, na Roma Antiga, o ato de receber e acolher o viajante ou o forasteiro em seu próprio lar era entendido como um dever social. Não é? Ou seja, o que significa dever social? Significa que existem valores morais e que, neste caso, também estabelecidos pelo Império Romano, de que o forasteiro deveria receber abrigo de seu anfitrião. Dessa mesma forma, eram estabelecidos acordos, os quais tinham como objetivo o alinhamento das relações entre cidadãos romanos e estrangeiros. Não é? Ou seja, como se devem dar essas relações entre os cidadãos romanos e os estrangeiros, não é? Elas devem estar pautadas por um dever social também baseado no conceito de hospitalidade, não é? Então, ou seja, que nós temos, além dos valores morais, nós temos também um dever social imposto pelo Estado, no caso a Roma Antiga, onde os forasteiros, os viajantes, devem ser acolhidos pelos romanos, né? Ou seja, eles devem ser recebidos de uma forma pautada pela hospitalidade. Dessa forma, surgem então acordos, né? Esses acordos, eles garantem que forasteiros e visitantes serão acolhidos pelos anfitriões. Que tipos de acordos são esses? Nós temos o exemplo da tessera hospitalis, não é? Quando existia uma tessera hospitalis entre duas famílias no Império Romano, isso significava que estava estabelecida uma obrigatoriedade de cunho hereditário e recíproco de hospitalidade entre as famílias que o assinavam. Não é? Ou seja, duas famílias vivendo longe uma da outra no Império Romano, à medida que elas tinham a tessera hospitalis, ela inclusive era representada por uma pedra propriamente dita, ou por algum artefato de prata, ou algum artefato, né, uma pedra, um artefato de prata, um artefato de pano. E se ambas as famílias, cada uma recebia uma parte desse artefato, ficava então estabelecido entre elas uma obrigatoriedade de cunho hereditário, ou seja, que passava de pai para filho, de hospitalidade entre essas famílias, né? Ou seja, se um membro da família estivesse no território do outro, ele tinha o dever social, a obrigatoriedade de receber e prestar hospitalidade para o membro da outra família. Então, também são práticas que geraram aí, para as escolas de conhecimento, não é, a evolução do conceito de hospitalidade, conforme nós discutimos anteriormente. Já na sociedade moderna, nós também vemos traços de hospitalidade considerada como um ato de valor moral, não é? Ou seja, nas sociedades pré-industriais, em períodos históricos anteriores às sociedades, né, ocidentais desenvolvidas conforme nós as conhecemos hoje, nós temos aí a hospitalidade envolta de valores morais que geram o dever de ofertar e acolher, seja o vizinho ou o forasteiro. E o não cumprimento de tal dever moral era considerado uma condenação social, não é? Ou seja, não existiam leis que pautavam a obrigatoriedade da hospitalidade, mas ela era envolta de valores morais na sociedade pré-industrial, muitas vezes com o intuito de geração de negócios, não é?
Como exemplo, nós temos aí a Inglaterra moderna, onde a expressão hospitalidade tinha muito em comum com a Roma clássica, não é? Ou seja, tanto em Roma como na Inglaterra moderna, o bom acolhimento ocupava uma parte necessária da conduta cotidiana dos principais cidadãos.